Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos aqui um bom dia. São exatamente aí 11 horas e 27 minutos. Hoje é dia 20 de 7 de 2026. Em segundo lugar, eu gostaria de desejar a todos um shalom, né? Da parte do Eterno. Viemos hoje aqui trazer mais um chá da manhã para a vida. Como é de costume, antes de nós entrarmos aqui com mais um estudo, eu quero aqui fazer uma oração específica, né? Para que assim Deus faça presente, coloque as suas palavras sobre o meu lábio, para que assim a sua vida venha ser edificada. Pai, bom dia, sua Trindade. Eu quero te agradecer, Pai, pelo meu deitar, pelo meu privilégio de estar em tua presença. Trindade, eu te convido a estar presente aqui todos os dias dentro do meu lar. Senhor dos Exércitos Celestial, estarei aqui gravando mais uma live e que a tua unção que está na tua palavra venha transformar a vida, Pai. Sabemos, Pai, que sem ti não sou nada. Sou apenas um humilde servo, um instrumento na sua mão. Eu não quero ser apenas só, Pai, um ouvinte ou jogar sua palavra de boca para fora, mas eu também quero vivê-la, Pai. Me ensina a ser um cristão de verdade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, glórias a Deus, da parte do Senhor, da parte do Eterno. Shalom Elerecha para você. Eu quero aqui trazer mais um estudo da palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje a respeito do segredo do Getsemane, aquele jardim lá onde Jesus passou os seus últimos momentos na presença do seu Pai. Livro segundo escreveu, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, e o versos 39 diz assim, ó: glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 26, versos 39. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus amados irmãos, podemos nós observarmos aqui os últimos momentos da vida de Jesus. Glória a Jesus. No versículo 39, todos nós já conhecemos essa história, mas no versículo 39, vemos que Jesus percorria dentro do jardim de Getsemane, e ele vai até um arraial específico, que ele vai um pouco adiante. Ele se afasta dos seus discípulos para ter o quê? Um particular para com Deus. Muitas das vezes Deus te afasta de pessoas, não é que você esteja sendo desprezado, mas é porque Deus quer ter um particular comigo e com você. Mas quando Jesus ele se afasta um pouco adiante dos seus discípulos, uma das características que me chama a atenção é que ele se prostra com o rosto em terra. A palavra prostrar é ir ao chão, se humilhar na presença do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que humilhar-nos perante a potente mão do Senhor. Devemos se humilhar perante o Senhor, para que no tempo certo, Deus que nos exalta, não homem, irmão. Um homem pode te rejeitar. Quem não pode te rejeitar é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele grande dia, irmão, muitos vão ter uma surpresa perante o Senhor. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Eu sempre vou bater nessa tecla, irmão. Cada dia nós precisamos se examinar, porque em mínimos detalhes você pode perder sua salvação. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos de cristão, mas no último dia
Senhor Jesus pode te rejeitar. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça uma sabatina. Faça um policiamento diante de Deus e se conserte enquanto é tempo. Porque enquanto a vida é a esperança, depois que você morre, segue-se o juízo para com Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele vai se prostrar. Ele vai se prostrar com o rosto orando. Louvado seja o nome do Senhor. A oração abre as comportas do céu. Jesus agora ele começa a questionar o seu pai. Porque Deus conhecia Jesus, era o pai dele. E não há pai que conheça o seu filho. Deus estava vendo que Jesus estava no momento de aflição, no momento de angústia. Pela vontade própria de Jesus, ele queria desistir, mas para que se cumprisse a escritura sagrada, por amor de mim e de você, Jesus toma uma atitude. Louvado seja o nome. Por nós mesmos, irmão, nós teremos desistido de tudo. Por nós mesmos, nós largamos tudo. Mas quando nós lembramos daquelas feridas na mão do Eterno, aquela coroa de espinhos, as 40 chibatadas, nos fortalece na presença do Senhor. Aleluia! Ele fala, se for possível, passa de mim este cálice. Mas depois ele vai e volta, todavia não seja a minha vontade, como eu quero, mas como tu queres. Entenda bem, irmão, que por amor à palavra do Senhor, todos os dias nós somos entregues à morte. Eu quero aqui dizer um pouco sobre o segredo do Getsemane. Então nós vemos, irmão, que segredo é aquilo que não se conta para ninguém, é algo que é particular nosso com Deus. Deus conhece o nosso particular, Deus conhece o teu segredo. A palavra Getsemane significa largar de óleo. Ele ficava situalizado ali no Monte das Oliveiras, nesse lugar onde Jesus costumava orar. A palavra orar de trás para frente significa raro. É raro nós orarmos quando nós estamos passando em algum momento difícil, irmão. É difícil, irmão, porque nós somos carne, nós somos osso. Deixa eu só pegar uma caneta aqui para marcando aqui. Nós somos carne, nós somos osso. É difícil, irmão. E a oração tem um segredo. Eu vou gravar aqui uma live um dia, um estudo, termos essenciais da oração, a essência da oração. Mas hoje eu não quero falar sobre oração, eu quero falar sobre o Getsemane. A palavra é de Getsemane, é o lugar ali onde Jesus acostumava orar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele leva consigo quem? Pedro. Pois que com Pedro estava a promessa da igreja. Tiago e João, esses dois eram pescadores. Mas qual era o cálice que Jesus estava falando aqui? Era a pergunta. Lembrando, irmão, que Jesus ele vinha aí de uma celebração da Páscoa. Havia 4 cálices. Preste atenção. Ele possuía, em cada cálice, irmão, possuía um nome oriundo. Lá em Êxodo capítulo 6, versículo 6 e 7, depois você pega na sua Bíblia e vai ler, que é para você examinar a Escritura Sagrada. O primeiro cálice foi o cálice da santificação. Eu tirarei. Aconteceu em Êxodo. O segundo cálice é o cálice do livramento. Eu livrarei, quando Deus livra Israel do povo do Egito, né? O terceiro cálice é o cálice da redenção. Eu resgatarei. E o quarto cálice é o cálice do louvor. Eu tomarei. Então nós vemos aqui, irmão, que durante a celebração da Páscoa era contado histórias. E na Páscoa só tomava 2 cálices. O cálice da redenção e o cálice da santificação. Lucas capítulo 22, versículo 17 e 18. Depois você lê lá. E nós vemos que quando Jesus ele estava, irmão, ali dentro do Getsemane, acontecia algo extraordinário com ele. Porque Jesus ele suou gotas de sangue no Getsemane. Nós podemos observar, irmão, que o Getsemane ele não era um jardim comum, como entendemos no sentido ocidental.
da palavra. Quando a Bíblia ela está falando de jardim, está se referindo a um lugar produtivo. Era um grande pomar ali dentro do Getsemane. Então no Getsemane tinha uma fábrica de azeite. Talvez você está dentro hoje do jardim. E nesse jardim você está orando. Mas saiba que nesse jardim Deus está produzindo azeite. Aleluia. A palavra Getsemane, a palavra jet ou get significa prensa. Semane significa azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 44. Depois você lê na sua Bíblia. O processo do azeite era reunido os sacos de azeitona. Esses sacos eles eram colocados em cima de outro, né? E fazia uma prensa natural que fazia as azeitonas sangrarem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ali se soltava um óleo chamado extra virgem, que era o mais puro do azeite. Louvado seja o nome do Senhor. E esse óleo ele era chamado como azeite das primícias. Eles levavam o azeite para o templo, que ficava de frente para o Getsemane. E lá era utilizado para acender a menorá, ou seja, o candelabro. Vemos, irmão, algo de interessante. Por que Jesus ele escolheu o Getsemane para ter um particular com Deus? Por que Jesus ele ia orar dentro do Getsemane? Porque o jardim do Getsemane ficava no sentido que dava para ver o templo de Jerusalém. E dali de dentro do Getsemane, Deus ele clamava pela cidade de Jerusalém, para aquelas pessoas que estavam ali. Então, e esses óleos que era extraído do Getsemane era o puro óleo que era usado para levar para o tabernáculo, para colocar o que? No candelabro. Louvado seja o nome do Senhor. Cada vez que era pesado o óleo, saía um tipo diferente. O óleo naquela época, irmão, servia para o alimento. O azeite era destinado para a cura. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O azeite era destinado para fazer o sabão. O azeite era destinado para iluminação. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, receba nesta manhã desse dia o alimento espiritual. Receba na manhã desse dia a cura. Receba na manhã desse dia a iluminação. Talvez você está passando por algum momento difícil, louvado seja o nome do Senhor, e não está conseguindo enxergar, mas saiba que nessa manhã Deus está entrando com providência, está iluminando o teu caminho. Glórias a Deus. Quando Jesus ele tomou o cálice, irmão, ele estava aceitando um contrato com Deus. Deus estava assinando um contrato com a humanidade. Ele estava dizendo: ei, eu estou perdendo a minha vida por amor de você. Aleluia. No Getsemane, o sangue de Jesus ele tocou o chão. O sangue de Jesus ele tocou o templo. E o sangue de Jesus ele tocou a Deus. E o sangue de Jesus Cristo, irmão, ele vai sendo derramado por toda Jerusalém. E em cada lugar que o sangue de Jesus toca, representa uma área da nossa vida. Jesus ele é nosso alimento. Jesus ele é a nossa cura. Jesus nos limpa. Jesus é a nossa luz, irmão. Talvez hoje, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está no Getsemane, sendo espremido por Deus. Mas eu quero abrir um parênteses para te dizer: passa tudo que você tem de passar, porque Deus estará extraindo o melhor de ti. Glória seja dado o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica nessa manhã, puxada amanhã, que o Eterno vos abençoe, e que a paz de Cristo Jesus, que nos excede todo entendimento da parte de Deus e não do homem, vos ilumine.
Shalom, Letraúte a todos e que o Eterno vos abençoe em nome de Jesus.